Boa noite a todos. Eu já falo muito alto, né? Oi. Está conseguindo ouvir aí, né? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Quente, né? Calor, mas faz parte da nossa existência passar por todos esses climas. Eu vou iniciar a fala da noite contando a história de um garotinho que chegou em casa maravilhado com os brinquedos indescritíveis que o coleguinha dele levou para a escola, né? E o carro maravilhoso que foi buscar ele na escola. E ele chegou em casa com um carrinho velhinho, ele tinha um carrinho velhinho de controle remoto lá, abraçado com esse carrinho, e contando para a mãe dele, sabe, quanto era maravilhoso, quanto que o amigo tinha. E a mãe perguntou para ele se ele gostaria de ter muito dinheiro. E ele disse que sim, nossa, ia ser maravilhoso, quanta coisa eu ia poder comprar para mim, para você e para o papai, né? E aí ela foi, então, explicando para ele que não precisava disso para ser feliz. E foi mostrando os valores, os reais valores da vida para ele. Para que ele não valorizasse só isso. Então ela fala que o dinheiro não vai comprar a felicidade que eles têm, o amor que eles têm, a harmonia que eles têm em família, né? E aí o menino então compreendeu e foi brincar com o carrinho de controle remoto dele lá. Isso nos remete a um aprendizado que a gente vê no Evangelho, mas que muitas vezes a gente não coloca. Nós temos um amigo em Cuiabá, presidente da Casa Espírita, Dr. Freitas, lá, e ele gosta muito de contar história nas palestras dele. Então, uma vez ele foi fazer uma palestra na nossa casa, lá em Aragô, e ele começou a palestra dessa forma: os ensinamentos de Jesus. Amar ao dinheiro sobre todas as coisas é o próximo como si mesmo. Todo mundo falando, está errado. Aí ele falou assim, mas é o que a maioria faz hoje. E aí ele conta uma história de uma trabalhadora da casa. Ele foi conversar com ela e ele precisava dela para um trabalho, um dia na semana, poucas horas, porque se a gente for computar as horas que a gente fica aqui no centro, é pouco, né? E ele foi conversar com ela e pedir para ela realizar esse trabalho, né, na casa. Não, Márcio, de jeito nenhum, eu não posso, eu tenho um bebezinho pequeno e eu estou amamentando e eu não posso deixar ele, né? Então eu não posso assumir esse trabalho de jeito nenhum. Não pode, né? Aí passaram-se umas 2, 3 semanas, ela chega toda eufórica na casa espírita. Márcio, eu consegui um trabalho numa outra cidade e o meu salário vai duplicar. E você vai? Claro que eu vou. Eu vou ficar lá a semana toda, né? E venho para casa no final de semana. Aí ele falou assim, mas e o seu bebê? Você não tem que amamentar? Ela falou assim, não, eu vou deixar ele com a minha mãe. E eu, né? Ela ainda amamentava no peito, eu tiro o leite, deixo e minha mãe dá o leite para ele. Então, pelo dinheiro, ela deixou o filhinho dela, né? Sem amamentação. Mas para ficar a semana toda. Mas para trabalhar um dia na casa espírita e poucas horas, ela não podia deixar o filho. Então, a gente sabe que o dinheiro é, né, sem contestação, importante na nossa vida.
Ela resolve muitas situações e nos permite melhorar, né, em determinadas situações. Ele constitui o nosso, sabe, a nossa existência e tudo mais. Mas o dinheiro em si só não é de tamanha importância. Com o dinheiro eu posso comprar uma casa boa, bonita, confortável, mas eu não posso ter um lar ditoso. Eu posso morar numa casa suntuosa, mas a minha casa, de repente, não é um lar, não reina ali amor, não reina, né, harmonia, e eu não posso comprar isso com dinheiro. A gente pode comprar livros, excelentes livros, mas a gente não pode comprar o conhecimento. A gente pode comprar os medicamentos mais eficazes que tem, mas a saúde a gente não compra. A gente pode comprar um lugar de destaque entre os homens, mas não o verdadeiro afeto. Quando muitas pessoas se aproximam pelo destaque que a gente adquire, se aproximam por interesse, não por afeto. A gente pode pagar diversões sofisticadas, mas a gente não compra a felicidade total e a felicidade real. A gente pode contratar advogados de renome, mas se a gente é culpado, a gente não compra a isenção da culpa. Com dinheiro a gente pode subjugar as pessoas, mas não compramos respeito e admiração. Então a gente pode ver, com dinheiro a gente pode adquirir muitas coisas, né? A gente pode adquirir muitas coisas, mas a nossa paz de consciência não tem como a gente comprar. A gente pode comprar, pagar os melhores colégios, mas a gente vai ter que passar pela educação informal. A gente pode comprar cama e lençóis finíssimos de luxo, mas a gente não compra o sono. A gente pode comprar uma alimentação requintada, mas o apetite não está à venda, né? Então, como a gente pode perceber, o dinheiro é necessário, porque a gente precisa, nós ainda estamos aqui mergulhados na matéria e a gente precisa dele para a nossa sobrevivência, a gente precisa comprar nosso alimento, a gente precisa comprar nossa roupa, a gente precisa pagar nossa moradia, né? Tudo aquilo que a gente precisa para nossa existência. Então, ele é necessário, mas ele tem um valor relativo e transitório. E qual então é o valor do dinheiro? A gente não sabe, porque em cada país ele tem um valor diferente, né? Pensando assim, o bom senso nos diz o quê? Que nós não devemos investir o tempo somente para fazer dinheiro, pois a gente corre o risco de ficar de mãos vazias nas horas difíceis. Aí é que a gente vê do nosso tempo, lembrando da palestra do Paulo, quarta-feira passada, que ele falou do tempo, né? Como a gente administra o nosso tempo. E muitas vezes a gente gasta o nosso tempo com coisas tão frívolas, com coisas tão bobas. A gente perde tanto tempo, depois eu recupero, depois isso, depois aquilo, e nada. O tempo perdido a gente não recupera. A gente pode trabalhar em dobro, mas recuperar aquilo que a gente perdeu não tem como, né? E até ele me perguntou sobre a expiação, e a hora que ele perguntou da expiação, eu lembrei de um vídeo que eu assisti do Haroldo, mas aí se eu fosse falar, eu ia falar muito e interpretar a palestra dele. Então ele fala, como é a expiação aqui na Terra? Então ele faz uma pergunta, ele faz uma afirmação. Depende de que lado você está do gatilho. Ou você está
onde puxa, ou você está na frente. Então, se você está sempre do lado que puxa o gatilho, a próxima você tem que, para saber o que você está causando, você tem que estar na frente, né? Para levar a bala, para receber a bala. Foi o que ele falou. Eu lembrei disso, mas daí eu ia me alongar. E o tempo nosso, a gente tem que administrar, sabe? Muitas vezes, né, a gente fala, mas eu tenho que trabalhar assim, a gente tem que trabalhar, a gente precisa disso. Mas olha aqui, vale a pena investirmos um pouco do nosso tempo na conquista de valores imperecíveis, que no dizer de Jesus, nem a taça come, nem o ferrugem corrói. Mas como é que eu vou ter esse tempo? Eu preciso trabalhar, eu preciso disso. A gente valoriza muito a parte material. E a parte espiritual, como eu falei, a gente vem aqui para a casa espírita, né? A gente que é trabalhador, a gente vem na terça, a gente vem na quarta, a gente vem na quinta. Mas muitas vezes a gente vem só na quarta-feira, passa 2 horas aqui dentro, praticamente 1 hora só, uma vez por semana. E isso não vai atrapalhar o nosso trabalho lá fora, não vai influenciar no nosso trabalho, vai até melhorar, né? Porque a gente tem tanta força aqui que melhora muito. Né? E aí, gente, às vezes a pessoa fala assim, como eu já ouvi, mas as pessoas, quanto elas mais têm, mais elas querem, né? Então, as pessoas mais abastadas, que têm mais condições financeiras, mais elas querem. Não. Muitas vezes não precisa de muitos bens materiais para a gente ser apegado a esses valores transitórios. Tá? O apego à matéria acontece nas diferentes classes sociais, do mais rico ao mais pobre. Sempre que alguém tem dificuldade em conviver com o que possui, ou gostaria de possuir. Esse apego também ocorre quando a nossa motivação existencial está embasada em coisas que apenas foram emprestadas nessa encarnação. Então, às vezes a gente fala, né? A minha casa, o meu carro, o meu isso, o meu aquilo, mas sem saber que tudo isso está emprestado para nós. Deus nos emprestou isso para a nossa passagem por aqui. Quando a gente for embora, a gente não vai levar nada. Nada. Tudo vai ficar aqui. Tudo que é matéria fica aqui. A gente não leva. Então a gente corre atrás de tudo o tempo todo, né? E de repente, pronto, eu desencarno. E aí? Como diz o ditado por aí, cachorro de gaveta, né? Não vai, a gente não vai levar. E muitas vezes, tudo isso que a gente conquistou fica aí, e os nossos entes queridos vão ficar por isso. Vai causar uma descarga tão grande na família, né? Por conta disso. Tá? Então, tudo o que é material não faz parte do nosso verdadeiro eu. Ou seja, tudo que fica neste mundo, quando o nosso desencarne, não pertence ao ser espiritual que nós somos. Então, a gente precisa adquirir, como a gente viu ali, aquilo que o ladrão não rouba, que a traça não morre e que o ferrugem não destrói. A gente precisa adquirir isso. Isso faz parte da nossa felicidade aqui. Mas então você está dizendo que a gente não precisa ir atrás das coisas materiais? De jeito nenhum. A gente está aqui e a gente depende das coisas materiais. A gente precisa. Quando os apóstolos de Jesus saíam para ir nas cidades lá para levar a boa nova, qual era o conselho que Jesus dava? Para eles chegarem na cidade e trabalharem para o seu sustento, para não incomodar e não sobrecarregar ninguém. Então a gente existe um trabalho para quê? Para isso. A gente precisa sim. É errado a gente procurar um conforto para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, de jeito nenhum. O que ele fala aqui, né?
é que a gente não tem que valorizar isso mais do que as coisas espirituais, tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio. A gente tem que lutar sim para a nossa melhoria material, mas a gente precisa também para a melhoria espiritual, porque é só isso que a gente vai levar, né, do outro lado da vida quando a gente desencarnar. Tá? Cada um é sim um espírito em evolução e, como tal, deve ser compreendido e auxiliado na sua busca de valores perenes: caridade, amor, perdão, benevolência, paciência e fé em Deus. Mas muitos de nós ainda não percebemos que não necessitamos de riquezas para sermos felizes. Às vezes a gente vai numa casa bem simples e a gente percebe ali uma felicidade tão grande, uma união. As crianças, né, com aquele amor, com aquele apego aos seus pais. Para eles, eles têm onde morar, eles têm o que comer, eles têm o que vestir. Eles são suficientes, eles são felizes assim. Mas a gente está sempre ansiando por mais. Às vezes a gente fala, eu quero um carro novo. Aí você trabalha, luta e compra o seu carro novo. Aí uma semana ele já não é mais novo, ele já está cansado, né? Aí você já coloca na sua cabeça que depois você precisa trocar o seu carro por outro carro novo. Então a gente vai querendo mais e mais. Às vezes a pessoa vai numa loja e compra um monte de roupa, né? Aí eu lembro uma vez que numa palestra, eu falei, mas para que você tem tanta camisa? Você usa só uma de cada vez. Não precisa tanto. Por que você tem tanta roupa, tanto sapato? Você tem só 2 pés, né? Mas a gente sempre, esse é bonito, e acaba comprando, e acaba adquirindo aquilo. Às vezes fica lá no guarda-roupa, um tempão, né? E a gente não usa. Então a gente não precisa de muita coisa para ser feliz, tá? E para crescer espiritualmente. Porque às vezes a gente tem uma condição melhor que os outros, mas a gente tem que usar isso da forma correta. Para que depois a gente não tenha que espiar e nem passar pela prova novamente, né? A prova da riqueza, a prova de ter uma condição, ela é difícil de passar. Porque ela nos abre as portas para um monte de tentações que nos rodeiam, né? E se eu cedo a essas tentações, depois eu vou ter que responder por isso. A gente vai ter que responder por isso. O nosso crescimento intelectual, espiritual e moral deve ocorrer diariamente, quando aproveitamos as oportunidades que temos hoje, independente do que já passou ou está por vir. As nossas realizações como espíritos imortais dependem da simplicidade de caráter e não de luxos, de amor e não de coisas materiais. Uma vida simples, calcada no amor de Deus, ao próximo e a si mesmo, independe de todas as coisas materiais que possamos ter ou que possamos adquirir. Esse nosso amor a Deus, a nossa fé, é de fundamental importância para a aquisição dos nossos valores espirituais. Quando os princípios éticos e morais são a base dos nossos objetivos, a gente tem a força motriz para encontrar os verdadeiros valores. Valor à vida, respeito ao trabalho, fraternidade e família. E esses valores éticos e morais, a gente encontra quando a gente tem fé em Deus, a gente acredita na providência divina. Está lá no Evangelho, né? Buscai e achareis. Não se preocupem com os seus alimentos, as suas vestes. Os pássaros estão livres, eles, né, têm um pão para comer.
Tem gente que fala assim, mas então isso é porque eu tenho que ficar sem fazer nada, né? Se os pássaros não fazem nada, eles têm tudo, eu também vou ficar sem fazer nada. Não é isso. Ajuda-te e o céu te ajudará. Faça a sua parte que tudo vem de encontro a você, né? E os valores que a gente dá para as coisas materiais, como conforto, riqueza, beleza física, poder, status, elas devem ter a sua importância sensivelmente diminuída e jamais serem assumidos como objetivos essenciais. A gente precisa diminuir essa nossa ânsia de poder, de bomba, de riqueza, porque isso vai fazer bem para o nosso ego materialmente só. São valores impermanentes e fugazes de pouca gravidade para o espírito imortal. Aí nos últimos tempos, a gente está ouvindo muito as pessoas falarem de qualidade de vida. E tem buscado essa qualidade de vida. E o que é então essa qualidade? O que é ter qualidade de vida? Vai depender, essa qualidade de vida nossa vai depender dos nossos valores. Se os meus valores forem calcados nisso que eu falei, poder, riqueza, beleza, dinheiro, pompa, a minha qualidade de vida vai ser a busca disso aí. Mas se a minha qualidade de vida depender de paz de espírito, né, de harmonia, de estar bem com o meu próximo, de doar e receber amor, a minha qualidade de vida vai ser a busca por isso. Então, quando a gente busca uma qualidade de vida, a gente tem que analisar quais são os valores que eu estou dando importância, né? Aí ele fala aqui, para os materialistas, a qualidade de vida está mais ligada às questões que dizem respeito às formas de usufruir daquilo que denominam as coisas boas da vida. Eles direcionam seus esforços na conquista de bens e oportunidades que possam garantir isso que eles procuram. Mas, hoje a gente vê que com o progresso do conhecimento da ciência materialista, não estão sendo suficientes para suprir, para fazer da Terra um cenário melhor. Muitas pessoas estão conseguindo, através dessa ciência materialista e do conhecimento, muita coisa, mas não tem resolvido os conflitos das almas humanas. As pessoas às vezes têm tudo, mas estão em conflito, estão eternamente insatisfeitos, é como se faltasse alguma coisa. E falta alguma coisa, sempre falta alguma coisa. Então, a conquista da vida, então, a qualidade de vida aí passa a ser buscada através da conquista de outros valores. E esses outros valores, quais são? Aqueles que a gente falou. Amor, respeito, o que a gente aprende. Então, na ótica da proposta pela doutrina espírita, na questão 922 do Livro dos Espíritos, terá qualidade de vida aquele que consegue reunir a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a pergunta 922 diz o seguinte: a felicidade humana é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para um, para a felicidade de um, faz a diferença do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Essa é a pergunta. E a resposta é a seguinte: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, existe felicidade na Terra? Existe sim. É lógico que ela é relativa, porque nós estamos num planeta de provas e expiações.
Mas existe a felicidade aqui sim. Depende de onde a gente coloca os nossos valores, né? E aí, se a gente coloca os nossos valores, né, em situações que não são convenientes, que não deu significado à nossa existência, né? A divindade sempre nos concede uma nova oportunidade através da reencarnação, mas talvez a próxima reencarnação não seja tão melhor, né? Ou não seja tão favorável à aquisição dos nossos valores. A gente vai ter que passar pelas provas e pelas experiências. Então, gente, cada um de nós tem o direito e o dever de procurar uma vida melhor. Tá? É isso que a gente tem que ter em mente. Porque muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes, o Espiritismo nos mostra que a gente tem que desapegar das coisas, né? Ou seja, não procurar nada. Mas não, a gente tem sim o dever, porque diz aqui, que a gente tem o dever de buscar a nossa melhoria. Mas de acordo com a sua realidade e os recursos que a vida oferece como resultado das nossas conquistas, tanto desta como de outras existências. Sem prejuízo de ninguém, sem afetar a vida de ninguém, sem causar dano a nada. A gente tem que procurar a nossa melhoria pelo nosso próprio esforço e sem causar dano a ninguém. É evidente que se pode, de uma forma equilibrada, usufruir das coisas terrenas, pois elas são um suporte significativo para a vida. Todavia, olha que interessante, todavia, o lazer, a convivência, os relacionamentos e o trabalho devem estar embasados nos princípios da solidariedade, da tolerância, do perdão e do amor ao próximo, para a gente aproveitar bem a nossa vida, a nossa encarnação. A gente precisa evoluir espiritualmente. A gente sabe que o nosso planeta está passando, ele está em transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa se melhorar. Essa é a finalidade da nossa volta para cá, da nossa reencarnação. Melhorar. Aí tem gente que fala assim, mas eu sou assim e eu não vou mudar. Quem quiser gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou. Mas, do jeito que eu sou, todo mundo sabe. Você sabe que eu sou assim, você sabe que eu sou assim. O objetivo é melhorar. Porque se eu cheguei assim e voltar para lá assim, qual o significado da minha existência se eu não tiver melhorado? Se eu não tiver aprimorado os meus valores, as minhas qualidades, eu vou continuar com os mesmos defeitos? Vou ter que voltar mais uma, mais duas, mais três, mais quantas vezes até eu conseguir burilar, né, o meu espírito? Sendo que eu estou tendo a oportunidade agora. E olha, como eu já falei aqui umas outras vezes, se a gente não aproveita essa encarnação, a próxima vai demorar. Porque a fila está grande. A fila para voltar para cá está grande. E quando a gente desencarnar, a gente vai para o final da fila. E até a gente chegar no começo da fila para reencarnar aqui novamente, ainda a gente vai ter que encontrar um pai e uma mãe que aceitem a gente como filhos, né? E vai encontrar um mundo totalmente diferente daquilo que a gente deixou. As provas, como a gente viu lá atrás, de repente não vão ser as melhores. A gente vai ter que passar por algumas dificuldades para despertar em nós a melhoria. E todas essas qualidades a gente tem já dentro da gente. O que a gente precisa é aparar as arestas para que elas venham à tona. Gente, é como se a gente tivesse acendesse uma vela
E a gente precisa deixar essa vela acesa, mas tem vento, então você fica, né, protegendo aquela chama para ela não apagar. É como diz Jesus, brilhe a vossa luz. Para brilhar a vossa luz, a gente tem que proteger ela para ela não apagar. E o que apaga a nossa luz? Egoísmo, vaidade, tudo aquilo que nos afasta da lei divina. Agora, as qualidades, elas estão todas dentro de nós. Eu gosto muito, já falei aqui uma vez, não vou falar de novo, da história do Michelangelo, né? E alguém chegou para ele e falou: como que você consegue fazer dessa pedra bruta essas esculturas maravilhosas? E a resposta dele foi a seguinte: a escultura já estava dentro da pedra, eu só tirei umas escamas. Então, com o nosso espírito é a mesma coisa. Como é que eu deixo aflorar as minhas virtudes? A bondade, a paciência, a indulgência, a benevolência e tudo aquilo que Jesus espera de nós. Eu preciso aparar e tirar as escamas. A escama do egoísmo, a escama da vaidade, a escama da maldade, a escama da raiva, a escama do ódio, tudo aquilo que está encobrindo as minhas virtudes. Né? Então, para a gente construir uma nova escala de valores justa, a gente passa pelo inevitável e inadiável caminho da educação dos sentimentos. Despertar do espírito imortal. Os valores do cristianismo, antes de somente serem objetos das religiões, devem ser motivo de estudos e práticas das filosofias, psicologias, sociologias e de todas as ciências que estudam o comportamento humano. A gente tem que estudar os nossos sentimentos. A gente sabe que hoje é difícil, quando alguém pisa no nosso carro, gente, dói, e a nossa tendência é revidar. Né? A nossa tendência é revidar. Mas, quando a gente está naquele impulso de revidar, a gente tem que lembrar dos ensinamentos de Jesus. Perdoa, leve. Você não pode pagar o mal com o mal. Né? Se alguém te bater, não faça isso. A gente lembra e a gente contém. Não é que vai passar raiva na hora, não, porque a gente é humano, a gente ainda vai continuar com raiva. Mas a gente contém o nosso impulso de revidar. Porque se a gente revida, o que acontece? A gente vai se tornar igual ao agressor. Eu estou agredindo como ele agrediu. Então a gente tem que educar os nossos sentimentos, tá? E a doutrina espírita tem um fundamental papel na edificação desses valores, porque ela ajuda a gente a se conhecer, ajuda a gente a entender os motivos da nossa existência, propondo objetivos definidos na nossa vida. Ela nos ajuda a reconhecer a imortalidade da alma. Nosso corpo perece, é matéria, mas a nossa alma, o nosso espírito é eterno. E através de muitas existências, muitas pelas quais nós já passamos, e todos esses nossos defeitos a gente adquiriu lá atrás, hoje a gente está tentando modificar eles. Não é fácil porque quantas vidas a gente já teve adquirindo esses defeitos. Então eles não vão subir de uma hora para outra, mas um pouco que a gente melhora cada dia vai aprimorando a nossa existência. Né? Ajuda a gente a compreender que a lei divina, por meio da lei de causa e efeito, nos mostra que tudo aquilo que a gente faz para o outro retorna para a gente de alguma forma. Eu sempre dou um exemplo bem simples disso. Se eu chego em alguém e dou um beliscão bem forte, como é que eu vou saber o quanto aquilo doeu naquela pessoa? Se eu receber um ponto. Aí eu sei o quanto eu fiz sofrer aquela pessoa. Né? É o exemplo do Haroldo.
luta dias lá. Depende de que lado você está do gatilho. Se eu puxei o gatilho e a bala atingiu alguém, como é que eu vou saber o estrago que eu causei? Se eu estiver do outro lado, ia ser uma. É a lei de causa e efeito. E a doutrina espírita nos ensina isso com muita abrangência. A doutrina espírita nos ensina a abranger, a envolver, a receber a moral do Cristo com clareza e discernimento. Uma vez eu comentei, quando eu estava lendo uma pessoa desencarnou e alguém comentou, porque Deus quis assim, né? Aí tinha ele era da igreja e ele falou assim, mas por que Deus quis isso? Por que Deus quis assim? Então a doutrina espírita nos ensina o quê? Se Deus quis assim, Deus é justo e bom, é porque aquilo tinha que acontecer. É de merecimento nosso e a gente tem que passar por aquilo, né? Mas, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente fala, por que Deus quis assim? E de repente, não é que Deus quis assim. As nossas atitudes é que nos levaram a acontecer aquilo. Não pela vontade de Deus, porque Ele nos criou para a gente ser feliz, para a gente ter uma vida plena, mas a gente vai pegando atalhos e a gente acaba adquirindo tudo isso em prejuízo de nós mesmos, né? Então não é porque Deus pune, é a gente mesmo que se pune, tá? Então, desse modo, a gente vê que o ser valoriza excessivamente os bens materiais, o poder e o prestígio social, faltará a sua vida dos objetivos em torno desses ideais. Por outro lado, quem coloca a espiritualidade e os valores morais em destaque, espera-se de atitudes condizentes com sua crença. Para ela, a ética e a honestidade, por exemplo, são valores inegociáveis. Então, quando eu quero seguir o Cristo, quando eu quero seguir os ensinamentos do Cristo, eu não vou prejudicar ninguém. Tudo que eu vou fazer, eu vou pensar primeiro. Eu vou fazer alguma coisa para a humana, eu me coloco no lugar dela. Se aquilo que eu vou fazer, eu receber, eu vou ficar bem, aí tudo bem, eu posso fazer. Mas se eu não for ficar bem, eu não faço, porque ela também não vai ficar bem. A gente vai aprendendo isso, seguindo os ensinamentos do Cristo. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Então, se faz mal para você, vai fazer para o outro também. E a doutrina espírita nos orienta para que a gente possa mudar essas nossas atitudes, para que a gente não revide, para que a gente não pague o mal com o mal, para que a gente possa desenvolver em nós o amor, a indulgência, a paciência.